amigos e amados de meu Pai. E falar em amigos e amados de meu Pai, eu queria que você pensasse um pouquinho, usasse comigo a sua cabeça, raciocinasse comigo e pesasse comigo o que tem sido você em relação ao reino deste mundo ou em relação ao reino de Deus. Porque quer você creia, quer você não creia, quer você goste ou não goste, não importa. Você, eu e cada ser humano está inserido ou no reino deste mundo ou no reino de Deus. Cada um sabe de si. Então eu não posso falar por ninguém, senão por mim mesmo, de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Veja só, quantas pessoas têm perguntado, isso você vê aí, de vez em quando, pessoas perguntarem, bispo, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo e etc. Isso significa que eu tenho o Espírito Santo? Eu falo em línguas, ou eu não falo em línguas. É possível ter o Espírito Santo e não falar em línguas? Essas perguntas, essas duvidazinhas, eu diria, essas picuinhas espirituais, que são sopradas naturalmente pelo espírito desse mundo, fazem as pessoas ficarem em dúvida. E quando a dúvida entra, a paz é deixada de lado. Ela perde a paz. Por quê? Porque a dúvida traz medo, intranquilidade, insegurança. E a pessoa fica naquele chove não molha, sabe? Meio barro, meio tijolo. Entre a cruz e a espada, como diz o texto popular. Como é que você pode resolver isso? Como é que você vai resolver esse problema? Só depende de você. Não depende do pastor, do bispo, da igreja, da religião. Só depende de você. Deus não quer que você esteja em dúvida, porque isso não depende de Deus, depende de você. Pura e simplesmente de você. Por quê? Por que eu digo depende só de você? Porque Deus nos deu o direito, o privilégio de fazermos as nossas próprias escolhas. Então você tem o direito de escolher o que vai comer, o que vai beber, se vai trabalhar, se não vai trabalhar, se vai estudar, se não vai estudar. Enfim, você escolhe o marido, a esposa, você escolhe, enfim, ter filhos ou não ter filhos. Isso é uma coisa pessoal e que Deus respeita ao máximo. Porque se ele não respeitasse isso, então ele iria salvar todo mundo de uma vez só. E aí, ele iria levar o reino deste mundo para o reino dos céus. Ele não ia fazer isso, ele não vai fazer isso, porque Deus, como Pai, ele quer o melhor para os seus filhos. E o melhor para os seus filhos depende dos seus filhos. Eu quero o melhor para os meus filhos, mas eu não posso querer fazer a minha vontade, impor a minha vontade para os meus filhos, porque eu estarei tirando a liberdade deles escolherem o que eles querem. Então, eles têm que tomar a decisão por si mesmos. Eu não posso escolher por eles. Então, assim
eu vejo o reino de Deus. Eu vejo o reino de Deus como uma liberdade ampla, infinita, que Deus nos dá para fazermos as nossas próprias escolhas. Então o diabo aproveita isso para vir com sugestões, com dúvidas, trazendo medo, insegurança. Você não fala em língua estranha, você não tem um Espírito Santo, né? É a primeira coisa que o diabo faz. Eu lembro que durante algum tempo, na minha adolescência, eu tinha dúvidas. E as dúvidas, eu tinha o Espírito Santo, mas tinha dúvidas também. O diabo soprava pensamentos horrorosos, que eu não tenho coragem nem mesmo de falar com a Esté. Eu não tenho coragem para falar para ninguém, só Deus sabe. Somente Deus sabe. E eu ficava intranquilo. Eu ficava, digamos assim, inseguro na minha fé. Isso me atrapalhava deveras muito, muito mesmo. Até que um dia o Espírito Santo me ensinou, me ver livre daquela maldição, daqueles pensamentos ruins, nocivos, sujos, muito sujos. Quando ele me ensinou que no momento em que eu for açoitado por aqueles pensamentos negativos, eu tinha o Espírito Santo e tenho o Espírito Santo. Então, naquele momento, eu deveria adorar a Deus, louvar a Deus. Paulo fala isso, em tudo dai graças. E ele me ensinou, o Espírito Santo me ensinou a adorá-lo exatamente naqueles momentos. E eu disse para o diabo, como se ele estivesse assim, lado a lado comigo. Eu falei, Satanás, preste atenção. Todas as vezes que você me trouxer esse pensamento, eu vou adorar a Deus. Eu vou louvar a Deus. Eu não vou questionar a Deus. Eu não vou perguntar ao pastor, ao bispo, ninguém. Eu vou adorar a Deus. Porque eu sei, eu sabia, eu sei e vou saber sempre que se eu quero desagradar o diabo, se eu quero vê-lo pelas costas, se eu quero me livrar das suas tentações, dos seus pensamentos maus, então eu deveria adorar a Deus, porque ele odeia quando a gente louva a Deus. O diabo odeia com todo o seu ódio, com todas as suas cobiças e raivas. Ele odeia ver alguém adorar a Deus. Que maravilha. Então eu disse, Satanás, presta atenção, a partir de hoje, toda vez que você trouxer esses pensamentos sujos, eu vou adorar a Deus. E então eu consegui me livrar daqueles pensamentos sujos. Ele não voltou mais. Cada vez que ele vinha, eu adorava Jesus. Ora, minha amiga, meu amigo, para você eliminar qualquer dúvida com respeito ao Espírito Santo, se você o tem, você vai adorar a Deus. Você vai adorá-lo. Você vai falar, oh meu Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Graças te dou porque o Senhor salvou a minha alma, etc, 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 etc. Se você puder ir para um lugar assim, tranquilo, você ficar só com Deus e poder levantar os braços para os céus e dizer, te dou graças, meu Pai. Será melhor ainda. Porque realmente as dúvidas fazem a gente balançar, ficar com medo. E é aí que o diabo ganha. Porque se ficamos com medo, se ficamos receosos, aí nós ficamos fracos. Absolutamente fracos. Mas Deus é grande, né? Quem tem o Espírito Santo
carrega consigo uma convicção pessoal, que não depende da igreja, da religião, não depende dos homens, não depende do pastor, do bispo, não depende de ninguém, depende somente dela. Quando ela lê a Bíblia, o Espírito da Bíblia faz iluminar o seu pensamento e eliminar as suas dúvidas. Veja só, por exemplo, esse texto. Você que tem dúvida com respeito ao Espírito Santo. Veja só. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para escrever isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E depois ele continua falando, porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em dúvida, em medo. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Adoção de filhos. Eu não fui adotado por Deus, eu fui gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera a gente, mas o apóstolo fala aqui o espírito de adoção, porque o Espírito Santo possui a gente e faz da gente uma nova criatura. Pelo qual chamamos, ou melhor, clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia. Isso é muito grande. Eu não sou bastardo. Eu não sou emprestado. Eu não sou adotado. Eu sou herdeiro. Eu sou filho. Eu fui gerado pelo Espírito Santo. E você que foi gerado pelo Espírito Santo, você sabe disso, você tem plena consciência disso. E essa riqueza só é daqueles que realmente são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Ele confirma, ele fala e repete, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer, de Jesus nós somos co-herdeiros, irmãos de Jesus. Se é certo, olha só, se é certo que com ele padecemos, mesmo sendo herdeiros de Deus, neste mundo, no reino deste mundo, a gente padece porque a nossa carne ainda vive aqui no reino deste mundo. Então ele diz, se é certo que com ele padecemos da forma, não igual a ele, mas padecemos também, para que também com ele, quer dizer, com Jesus, sejamos glorificados. Glorificados. E ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que em nós há de ser revelada. O mundo busca a glória deste mundo, não é? As pessoas querem a glória deste mundo.
E depois que chegam no auge da droga, ou melhor, no auge da glória, as pessoas, por causa da depressão, mesmo com o mundo aos seus pés, mesmo com o louvor do mundo, a adoração do mundo, do reino deste mundo, elas entram em tristeza e depressão, um vazio. Porque toda a glória que elas têm não vale de nada, porque elas são tristes por natureza. Mas, quando nós nascemos do Espírito Santo, nós temos a certeza, a convicção pessoal, individual, do próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo confirma, aqui fala, testifica, confirma com o nosso espírito, quer dizer, na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa cabeça. Ele confirma, não é no coração, não. Não é uma confirmação no coração que vem da emoção, não, é na cabeça. Ele confirma, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros de Deus. Tudo isso você vivencia quando você tem o Espírito de Deus. Por isso, amiga e amigo, nós estamos nessa campanha do dia de Pentecostes. Porque enquanto uma pessoa não receber o Espírito Santo, não for selada, batizada com o Espírito Santo, eu, sinceramente, não tenho segurança na salvação dessa criatura. Não. Eu não tenho segurança. Por elas, pelas pessoas. A segurança minha é minha, eu tenho. Mas por elas, não adianta a pessoa simplesmente ter aceitado Jesus, vai na igreja, lê a Bíblia, é dizimista fiel, é ofertante, cumpre as obrigações religiosas, mas se ela não nasceu do Espírito Santo, ela continua sendo carnal. E é óbvio que essa pessoa não tem segurança. E o diabo assopra todo instante dúvidas para ela. Embora que ele tenha feito isso comigo, mesmo depois que eu nasci de novo. Mas, conforme eu aprendi, nós temos passado adiante o que Deus nos tem dado. Então, quando vierem aqueles pensamentos sujos, além dos pensamentos de dúvida, de medo, os pensamentos são tão sujos, que a gente não tem coragem de falar com ninguém, não é ou não é? Não é isso? Então nós temos essas experiências. Você e eu temos essa experiência e a saída para a gente vencer o espírito da tentação é essa: adorar a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, amiga e amigo, sem o selo do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, a pessoa não tem segurança. Com o selo do Espírito Santo, ela já é tentada, como foi o meu caso. Imagine quando a pessoa não é selada pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Selada quer dizer carimbada. É Deus falando assim: esse é meu. Eu diria assim, presta atenção, eu vou falar um exemplo assim muito, muito legal, bacana. Quando você casa, quando a gente casa, como é que é o casamento? No casamento, a gente faz isso. A gente vai para o altar, né? Bem vestido, arrumadinho, bonitinho, tudo bacana, ela bem vestida e tal. E lá no altar, nós empenhamos a palavra um
para com o outro. Não é isso? Olha, eu vou te amar na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. Eu vou ser fiel a ti, você será única na minha vida, você será único na minha vida, etc, etc. Aquela baboseira toda, desculpa lá a expressão, mas é aquela baboseira que se faz nas religiões. Eu não gosto disso. Mas é fato que quando a pessoa faz um juramento para outra pessoa de forma sincera, ela está empenhando a sua honra. Empenhar a sua palavra é empenhar a sua honra. É claro que aqueles que não têm honra estão empenhando o quê? Nada. Mas há aqueles que verdadeiramente empenham a sua palavra. Eles prometem a sua cônjuge, o seu cônjuge. E aí, naquele momento, fica a marca diante de Deus. Deus é testemunha desse empenho, dessa aliança, dessa promessa, dessa palavra, desse querer, não é? Dessa vontade, eu quero, eu vou ser isso para você, e etc, etc, etc. Porém, você sabia que o casamento é um reflexo do nosso casamento com Deus, da nossa aliança com Deus, do nosso nascimento de Deus, do Espírito Santo? Você sabia disso? Pois é, quando nós empenhamos a nossa palavra, a nossa honra para com Deus, pessoalmente, individualmente, que ninguém sabe, ninguém vê, isso é uma coisa muito pessoal, íntima, e acontece lá no fundo da nossa alma, o que acontece? Deus diz amém. E ele também coloca as regras que nós temos que seguir no empenho da nossa honra, da nossa palavra. Agora, presta atenção. Você sabe quando é que fica selado esse casamento? Você sabe? Pois é. O selo do casamento dos noivos é na lua de mel. É exatamente isso. Quando a gente vai para a lua de mel, é prazer, é gozo, é alegria, não é? Não é verdade? Pois é. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é lua de mel com Deus. É isso mesmo. Você entra em gozo, o prazer santo, puríssimo, porque o Deus vivo, invisível, todo-poderoso, desce sobre você e se apossa do seu corpo, porque você se casou com ele, se entregou para ele. E naquele momento há o gozo, a alegria da presença de Deus por toda a eternidade. Então, muitas pessoas casam só na boca, na palavra, mas não entregam suas vidas. No casamento humano, antigamente era assim, quando na lua de mel eles selavam o casamento, então corria sangue, um sangue sagrado, um sangue puro, um sangue santo. Por quê? Porque ali estava havendo um casamento de acordo com a vontade de Deus. Então, aquele sangue é a marca daquele casamento. É o selo daquele casamento. Pois é isso que acontece. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós aceitamos Jesus. Cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Entregamos nossa vida para Ele. Quando recebemos o Espírito Santo, é a lua de mel com Deus. Aleluia. Por isso que as pessoas dizem assim, bispo, quando eu recebi o Espírito Santo, olha, parecia que eu estava no céu. Parecia que ninguém entendia nada,
porque eu era tão feliz, eu fui tão feliz, tão alegre, eu fiquei numa paz, assim, uma paz extraordinária. É uma experiência que só a pessoa passando. Não adianta ficar falando que não vai conseguir mostrar o que ela realmente sentiu. É isso que tem que acontecer com você, minha amiga e meu amigo. É isso que é o selo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não descer sobre você, então você não sabe o que é o selo do Espírito Santo. Você não sabe o que é o choro de alegria. O choro de alegria, de gozo, de prazer. Você não sabe o que é o choro da alegria, da paz que invade o seu ser. É algo indescritível, extraordinário. Por isso que vale a pena você investir todas as suas forças. Jesus dá esse exemplo quando ele disse, porque o reino de Deus é assim. O homem, tendo achado um tesouro no campo, o que ele fez? Ele escondeu aquele tesouro, voltou à sua casa, vendeu tudo, desfez de tudo, tudo. Ajuntou aquele dinheiro e foi e comprou o campo que estava aquele tesouro. É exatamente isso. Esse sacrifício de vender tudo é você deixar o reino do mundo. É você desfazer-se do reino do mundo. E é óbvio que é um sacrifício, porque você vai desfazer de algo valioso por algo de extremo valor, infinito valor. Isso significa que você realmente quis aquele tesouro, aquela riqueza. Quando a pessoa fica entre o mais ou menos, não, eu vou desfazer apenas de uma parte, não vai conseguir comprar o tesouro. Esse tesouro escondido, oculto, que o homem achou, ele vende tudo. Ele tira a mãe do seu coração, do seu pai, os seus filhos, a sua vida, o seu futuro, seu nome, sua reputação. Ele simplesmente abandona ou vende, entre outras, como melhor dizendo, vende e adquire para adquirir o campo onde está aquele tesouro, que é o Espírito Santo. Você entendeu? Eu creio que sim. E o Espírito Santo vai revelar isso para você. Ele vai fazer você entender direitinho. Porque isso aí, minha amiga, meu amigo, é que faz a gente permanecer na fé para sempre. Porque o Espírito Santo testifica aqui dentro. E é isso que eu quero que você tenha. É isso que eu quero que você receba. E se no meu trabalho isso não acontece, eu me sinto frustrado, eu me sinto impotente, eu me sinto miserável. Mas o bispo, você não tem o Espírito Santo? Tenho, mas eu não quero o Espírito Santo só para mim. Eu quero que todo mundo tenha, porque ele é tão grande que, poxa, não é possível ficar só comigo, é muito egoísmo. E é por isso que nós estamos convidando todos os religiosos, sejam católicos, sejam espíritas, sejam evangélicos. É gente, você é um ser humano, então você é convidado a participar desse jejum de Daniel, quando você vai desfazer de tudo, todos os seus pensamentos fúteis, inúteis, suas vaidades, etc., tudo, você vai focar o seu pensamento nesse dia 24. Dia 24, o dia de Pentecostes, nós vamos cobrar de Deus a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, porque ele prometeu, ele disse, nos últimos dias, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
E toda a carne é toda a carne que se oferece para trocar a carne pelo Espírito Santo. E isso é lua de mel com Deus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, se você quiser, seja bem-vindo, você não tem que pagar nada. É de graça. Nós vamos estar transmitindo ao vivo, lá no Templo de Salomão, horário de Brasília. Nós estaremos às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, lá em São Paulo, ao vivo, diretamente do cenáculo, onde o Espírito Santo desceu a primeira vez. E se você estiver lá também, na mesma fé, no mesmo propósito, e quiser realmente esse casamento, o selo do Espírito Santo, porque o selo do Espírito Santo é a garantia da presença de Deus na sua vida. E a partir daí, minha amiga, meu amigo, você vai pisar na cabeça de Satanás. Você vai andar como vencedor, todo santo dia, sem fraqueza, sem debilidade, sem ficar chorando pelos cantos, ninguém me ama, ninguém me quer, aquela coisa toda. Você vai ver que você será realmente, literalmente, amado de seu Pai, quando você receber o Espírito dele. Esse é o selo do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e vamos seguir em frente com esse jejum de Daniel, deixando informações seculares, esporte, política e tudo mais que esse mundo oferece para adquirir o tesouro inigualável, insondável, o tesouro que é a própria presença de Deus. Você já imaginou o Espírito Santo descer e fazer morada dentro de você? Com licença. É isso que eu quero que você tenha. E se isso não acontecer no nosso trabalho, Deus sabe o quanto ficamos frustrados, desgostosos, porque eu não quero carregar isso só para mim, eu quero que você tenha tanto quanto eu. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, hein? Domingo, agora, traga sua criança, traga seu filho. Vamos fazer unção, oração, para que ele venha ser protegido dos adultos, do diabo que está ou tem estado nos adultos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.